Fala aí, galera. Retomando aqui o vídeo, durante esse período de 89 foram boas coisas acontecendo e outras nem tanto. Eu tava servindo tiro e no meio do ano, mais ou menos, a oficina tava em pleno vapor, apesar, eu vou postar nas fotos pra vocês aí, só cabiam 3 carros dentro da oficina, mas a rua toda aqui, ó, eu tenho fotos, eu vou mostrar pra vocês. O quarteirão todo ficava com carros na fila de espera. E era só eu e meu pai pra dar conta, né? E foram anos maravilhosos aí, mas particularmente em 89 foi difícil. No meio do ano eu servindo tiro, parava 4 horas da tarde, retornava às 6 e ia até às 11 da noite todo dia. E meu pai teve um problema de saúde grave e precisou ficar 90 dias em casa sem trabalhar. Foi um período complicado, eu sou o filho mais velho, né? Meus 2 irmãos ainda eram crianças, minha irmã adolescente, meu irmão moleque. E eu tive que segurar a onda entre serviço militar, oficina, as contas de casa e botar comida pra dentro de casa. Foi muito complicado. Vou postar uma foto de vocês, minha mãe com problema de depressão. Foi punk, cara. De 89 a 90 foi difícil pra mim. Mas a gente superou. Acho que um ano depois, 91, eu não tenho certeza. Aqui o que vocês estão vendo é a oficina. A gente comprou esse terreno. Era interessante porque ele era um barranco. Vai dar pra mostrar aqui pra vocês. Pelo fundo aí, ó, você vê que era um barranco. Lembrando pra vocês que não tinha essa rua e não tinha avenida. A gente só tinha a rua principal que descia. E daqui pra cá eram terrenos da prefeitura. E aqui era meio isolado. E tem essa diferença de altura de terreno aí, tá vendo? Então essa linha de barranco se estendia até a altura desse toldo aqui. Era um barrancão assim. E a gente comprou com muito sacrifício esse terreno. Mas aí você imagina, né, cara? Eu com 19 anos na época, 19 para 20 anos, um gás danado. E a gente achou que já existia um projeto na prefeitura que ia abrir uma rua aqui, né? Então que a oficina futuramente ia ficar de esquina, de frente para a avenida, que é o que vocês estão vendo hoje. Mas naquela época era só um projeto, então a gente decidiu descer o barranco para o nível da rua. E na época assim foi, pra gente que não tinha dinheiro, era tudo na raça, foi um projeto e tanto aí. Infelizmente a gente teve um problema sério aqui quando esse barranco foi tirado, mesmo com o engenheiro acompanhando, né? Houve um deslizamento de terra e a gente quase derrubou essa casa, galera. Eu lembro como se fosse hoje aí, o engenheiro batendo na porta de casa no final de semana. Tinha chovido, o barranco desceu. É possível até ainda ver algumas trincas na varanda aí, ó. Essa parte da varanda cedeu, destruiu a área caiu um pedaço da cobertura e tal, enfim. E isso atrasou muito os nossos sonhos aí de construir o barracão. Que aí a gente passou a priorizar, a reconstruir a casa da vizinha e fazer o muro de arrimo aí, para que não tivéssemos mais problema. E foi um ano aí perdido, de muito sofrimento aí, de ter que se privar de muita coisa para poder consertar a casa da vizinha. Mas até que em 91, final de 91, a gente começou a sentar os primeiros blocos aí na construção. A gente contratou um pedreiro, somente um pedreiro, tinha a planta na mão. E eu e meu pai eram os ajudantes aí. Do barracão original, como começou, a única diferença, claro, não tinha autopeça e essa laje aí em cima também não existia. A gente fechou as 4 paredes e cobriu somente um terço do barracão com estrutura feita de eucalipto. Eucalipto aqui era relativamente barato e eu e meu pai fez. Então, literalmente, cada tijolo dessa parede foi eu que assentei. Foi
Foi muito duro, mas era muito engraçado, porque era muito legal, cara. Você tá literalmente construindo tijolo a tijolo o seu sonho. E foi aqui que tudo começou. Eu achei que valeu muito a pena. Acho que perto de 92 a gente saiu de lá e se mudamos pra cá. E aqui é muito, ó, vocês podem notar o tempo nublado, mesmo agora em dezembro. Aqui costuma chover muito forte. E como a gente só tinha uma parte da cobertura, o resto era tudo aberto, então por muitas vezes eu trabalhei molhado aí. Chovia muito, ventava muito aí dentro. A gente tá no alto, né? Se vocês repararem, o centro de Agudos fica aqui nessa parte mais alta da cidade aí, ó. Tem uma baixada, começa a subir, é o centro. Então a gente recebe vento de frente aqui muito forte. Então por inúmeras vezes eu trabalhei molhado aí, mas feliz da vida. Infelizmente, como nem tudo são flores, quando a coisa começou a ficar boa mesmo e a gente começou a ganhar grana, eu comecei a achar que realmente a gente tinha um belo futuro pela frente aí. Infelizmente meu pai deu uma pirada aí, começou a sair com uma outra mulher, resolveu abandonar a família, largou minha mãe, largou a gente. E aí foi onde começou os problemas aí. E ele meio que deixou na minha mão para cuidar da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos. Casou com outra mulher e foi embora. E era uma convivência muito difícil, cara, porque em tese eu também era dono da oficina, né? Mas não foi bem assim que aconteceu. A gente começou a brigar muito e começou a desviar dinheiro da oficina para outra família. E aí a gente entrava em atrito quase que diariamente. Quando foi em 93 eu briguei com meu pai. A gente teve uma briga muito feia, quase que a gente saiu no braço aí. E eu sou muito orgulhoso. Eu decidi que ele ficasse com a oficina toda. Eu não queria sair daí de dentro só com a roupa do corpo e com o meu orgulho próprio. E foi o que eu fiz, cara. Com 20 anos eu abandonei meu sonho que eu estava construindo desde os 12. Eu acho que quando eu entrei na motoclínica com 12 anos eu já tinha essa vontade de seguir em frente, de construir meu próprio futuro. E aqui ele foi destruído em 92. Foi um ano... Olha, eu que achava que já tinha passado por tudo, mas em 92 foi o pior ano da minha vida, assim. Eu fui pra casa, eu lembro como se fosse hoje. Fui pra casa, estacionei o carro na frente de casa e não sabia se eu chorava, se eu ia procurar um emprego em Bauru, o que eu ia fazer. Tava bem difícil. Nessa época, a Andréia, que é minha esposa hoje, a gente era amigo e a gente convivia bastante. Ela me deu muita força na época. E aí eu vendi tudo que eu tinha, peguei o dinheiro que eu tinha, comprei uma caixa de ferramenta, um macaco jacaré e um compressor. E montei uma oficina na garagem da casa da minha mãe, que é a garagem que vocês conhecem, onde está a Mercury. E comecei de novo lá, do zero. Literalmente do zero. Fiquei a pé, fiquei sem dinheiro, comprei as ferramentas, ainda fiquei devendo dinheiro, fiquei com uma prestação. Foram anos complicados aí. Mas aí, graças a Deus, depois as coisas foram acontecendo. Meu irmão na época tinha 10 anos, começou a trabalhar comigo, eu comecei a ensinar meu irmão. E aí eu fui tocando a vida, porque era a única maneira de seguir em frente. E aí, resultado, em 94 eu resolvi casar com a Andréia, que é a mulher da minha vida, a mulher que me deu força, me incentivou nos momentos mais complicados aí da minha vida. E a gente casou e eu fui pra Bahia e mudei de profissão. Alguns sabem, né? Eu sou técnico em prótese dentária. Aprendi a profissão com a minha mulher. Foram anos complicados também, mas era uma nova vida, um novo gás e o resto é história. E aí, resultado, meu irmão ficou aqui sozinho. E aí ele tinha duas opções. Ele podia ir pra Bahia comigo ou ficar aqui em Agudos, né, cara? Como a minha mãe era sozinha, minha irmã já tinha casado e saído de casa, tava só meu irmão e minha mãe em casa.
E ele meio que ficou com o fardo aí de cuidar da minha mãe. E foi aí que ele, meio que sem opção, quase, ele veio para trabalhar com meu pai na oficina. E aí, como eu já tinha um pouco de bagagem, sabia como o velho Olímpio pensava, eu falei pro meu irmão, olha, não se submeta a ele, cara, porque ele não pensa muito na gente não, cara. Então, toma cuidado. E assim foi acontecendo. Com o passar dos anos, meu pai queria ter um padrão de vida não condizente com a realidade e começou a vender tudo que ele tinha de dentro da oficina pro meu irmão. Sempre endividado, meu irmão foi passando parte do ferramental pro meu irmão, foi comprando. Aí chegou um ponto que meu pai só tinha o prédio. E aí meu irmão me ligou e pediu conselho. Eu falei, cara, você tem nome, você tem crédito, vai no banco, financia e compra o barracão. E foi assim que aconteceu. Meu irmão financiou aí, se endividou até não poder mais, comprou o barracão do meu pai e mesmo assim meu pai continuou trabalhando. E aí depois, mais pra frente, meu pai adoeceu, começou a ter graves problemas. A mulher dele largou dele, claro, né? Acabou a grana. E resultado, meu pai ficou sozinho, 5 pontes de safena, renal crônico, muitos problemas, e aí a gente teve que socorrer meu pai. Isso foi bacana porque fazia muito tempo, desde que eu casei e fui embora, eu não conversava com meu pai mais. E aí aquelas coisas que só Deus sabe, né? Eu precisei vir às pressas aqui para Agudos para ajudar meu irmão. Meu pai estava abandonado no fundo de um bar, morando num buraco. E aí, enfim, tivemos que socorrer meu pai, alugamos uma casinha para ele, vizinho da oficina, na rua de cima aqui. Conseguimos aposentar meu pai, demos tratamento, devolvemos a dignidade dele. E aí realmente eu perdoei, a gente pôs uma pedra em cima do que aconteceu no passado e enfim, voltamos ao zero. Aí eu já estava estabelecido, meu irmão também prosperou, aí abriu autopeça, ali em cima, a parte de cima ali é o estoque da autopeça, ali a administração. Meu irmão hoje tem acho que 10 funcionários, tá muito bem de vida, tá ralando, fez por merecer. E meu pai, infelizmente, o ano passado, no meio do ano passado, ele morreu e ficou pra história aí. Mas o mais bacana de tudo isso, vou virar a câmera aqui pra vocês, é o legado que meu pai deixou. Com todos os problemas que a gente teve, com tudo que a gente passou pelas decisões do meu pai, uma coisa inegável, incontestável: a capacidade do meu pai trabalhar, a honestidade do meu pai, o respeito ao trabalho, é uma coisa que ficou dentro da gente, assim. Meu pai por muito tempo era referência em Bauru, em oficina, em Chevrolet, e é impressionante. Eu tive lá em Bauru, vocês acompanharam, em todo lugar que eu fui, tanto nas oficinas para fazer filmagem, eu fui em algumas autopeças também. Sei lá, cara, 25 anos depois as pessoas perguntam do meu pai assim, e com pesar, quando eles sabem que meu pai morreu, todo mundo fala, nossa, mas seu pai era o cara, nossa, não sei o que e tal. Então meu pai foi referência de uma geração aí, numa época que oficina mecânica era o máximo. Ser mecânico era motivo de orgulho, entendeu? Porque era uma profissão, todas as profissões são dignas, mas era uma profissão muito respeitada na época. Hoje caiu em, sei lá, hoje virou uma coisa comum e sem graça. Infelizmente tudo virou descartável, né? E as grandes pessoas, os grandes profissionais não são tão valorizados. Mas enfim, foi muito bacana. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Eu agradeço muito meu pai por tudo que ele me ensinou, pelo caminho que ele me mostrou, e eu segui à risca, assim, entendeu? Os problemas, as coisas ruins que não deram certo, isso ficou para trás, e hoje eu guardo com carinho todos os ensinamentos que meu pai me ensinou e tudo que eu fiz. Acho que tudo que eu sou hoje
basicamente veio desses ensinamentos, entendeu? Eu adoro o que eu faço, eu sou muito empenhado e muito focado nas coisas, nos projetos que eu tenho. Isso graças ao Velho Olímpio. Então fica aí, galera, obrigado por curtirem aí comigo. Essa parte nem foi tão bonita, teve muito problema, mas tinha que contar. E a gente fala aí numa próxima ocasião. Grande abraço, fiquem com Deus.